Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabia explicar o que Deus tem preparado àqueles que em vida o amar. Diz a canção na missa dos bem-aventurados, e assim professamos nossa fé na eternidade da vida. Abrimos o mês ontem, juntos e embasados no amor do coração de Jesus. Além da oferta da cruz, além da oferta da Eucaristia, a Margarida de Alacoque, Jesus nos revela os tesouros do seu coração. Amanhecemos o 2 de novembro, diz a canção, trazendo na mala bastante saudade. Gosto muito de meditar que ao encomendar um falecido, a gente lembra que quando nascemos, Deus nos encomenda uma vida. Ao morrermos, a família, os amigos, preparam os nossos corpos, nos encomendam de volta na oração aos braços de Deus. E diz o teólogo da igreja que no dia que nasce uma criança, todo mundo festeja, só a criança chora. No dia que morre um ente querido, todo mundo chora, só o falecido, a falecida, festeja, segue sem dor, sem sofrimento, não há lágrima, não há pranto, nos lembra Isaías. Eles estão em paz. E diz o livro da sabedoria que a vida do justo está nas mãos de Deus. Então hoje não é dia de tristeza, e sim de alegria. Fazer memória daqueles que nos antecedem na casa do Pai. Rezar ao Pai que acolhe em sua casa tantos que passaram pelos nossos caminhos e deles fizeram parte. E assim, retomando a força da vida, repensar na fé a força que tem na vida a morte. E ao pensar na morte, a coragem de refazer caminhos de vida. Sempre que a morte chega, parece que o tempo foi curto. Vivemos o tempo todo, um dia ela vai chegar. Não esperemos a sua chegada para entender a grandeza de uma vida, a singeleza e a delicadeza de gestos que fazem a vida tornar-se diferente. Então agradeçamos a vida daqueles que nos precedem na casa do Pai. De manhã, domingo, a igreja celebra a solenidade de todos os santos e santas. Bem-aventurados que promovem a paz são chamados filhos de Deus. Os que perseveram até o fim herdarão a vida eterna. Então, nos santos e nas santas, a coragem e a alegria de descobrir o tesouro no campo. Exemplos de vida marcados na fragilidade, mas que encontraram o tesouro escondido no campo, a pérola preciosa. Todos nós temos sempre, com Nossa Senhora, também santos e santas de devoção. Como eles viveram, o que fizeram para não perder o tempo da graça de Deus na vida deles? Quais virtudes podemos seguir confiantemente, sem medo, e alcançar a meta,
já que nosso Deus é santo, nos deu sua imagem e semelhança, nos provoca na santidade. Pelo programa assim, grande convite deste final de semana, beber da fonte de um coração que jorra para a vida eterna, relembrar a eternidade daqueles que jorraram na presença em nossos corações e vivenciar os mistérios que nos santificam dia a dia na vida. Retomemos a força do amor de Deus e assim continuemos com Dom Valdemar, irmanados a tantos que pelo programa, na convivência, pedem, confiam, precisam de nossas orações. Irmanemo-nos à equipe que o prepara, com a rádio que nos acolhe e carinhosamente com você que reza conosco. Hoje, vislumbrando a força da vida e da eternidade, agradecemos Dona Vida, da Lucilene, do Lauro, lá na minha terra, da Vânia, da Carminha, que também é parente. E assim, entendamos do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor e o seja por toda a eternidade. Então você que nos acompanha, que agradece, que hoje mata a saudade boa daqueles que nos antecipam na casa do Pai. A você que reza conosco a nossa bênção e o convite é que perseveremos nas bem-aventuranças e assim, trilhando caminhos de vida eterna, santifiquemos o nosso dia a dia. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam. Palavra de Jesus, esforçáveis para entrar pela porta estreita. Belíssimamente João nos descreve: eu sou a porta. João no capítulo 10 do seu Evangelho. E para Tomé, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então há o que fazer para a santidade na vida rumo à eternidade. Há o que fazer em pensar na eternidade rumo à vivência da vida. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria presente na glória de Deus, Rainha de todos os santos, do glorioso São José, pedindo aqui a intercessão de São Sebastião para que, livres dos males da fome, da peste e da guerra, nos santifiquemos, a intercessão de Santa Rita que salvou com a fé uma família e um casamento, dos outros santos e santas de Deus, dos nossos beatos e beatas, a você que reza conosco, que nos acompanha neste momento, a toda a equipe do programa, a equipe da rádio, com muita coragem e fé, a todos, desça, permaneça e acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa, a todos, um abençoado final de semana. Louvemos ao Senhor pela vida, pensando na eternidade. Cuidemos da eternidade, pensando em viver bem a nossa vida. Sejamos santos porque quem nos criou nos deu a sua imagem e semelhança e é sumamente santo. Louvado seja o Deus da vida, o Deus de nossa eternidade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, devotos de Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco, ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco e da rádio Emboabas. Boa tarde, louvor e gratidão a Deus pelo dom da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo em seu sagrado coração, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos no mês de novembro e celebramos neste mês Cristo, Rei do Universo, que funciona como a dobradiça, encerrando o ano litúrgico deste ano e dando início ao novo ano litúrgico. Por isso, queremos rezar nosso ato de consagração
do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus Cristo, Rei do Universo. Docíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai os vossos olhares sobre nós, humildemente prostrados diante de vosso altar. Nós somos e queremos ser vossos, e para que possamos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós neste dia se consagra espontaneamente ao vosso sacratíssimo coração. Muitos nunca vos conheceram, muitos desprezaram os vossos mandamentos e vos renegaram. Digníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso coração sagrado. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis, que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos, que vos abandonaram. Fazei que eles tornem, quanto antes, a casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede o Rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao posto da verdade e à unidade da fé, a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa igreja e dá-lhe uma liberdade segura e tranquilidade. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um a outro polo do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. A Ele honra e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, manso, humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Cristo, Rei do Universo, reinai sobre nós. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nosso Senhor Auxiliador São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Padre Silvio, vigário paroquial da paróquia do Santuário Nosso Senhor de Nazaré, Nazareno. Queridos ouvintes da Rádio Emboabas, uma alegria estarmos juntos no programa Voz de Dom Bosco para refletirmos e compartilharmos a mensagem do Evangelho neste primeiro domingo do mês de novembro, quando dedicamos o Dia dos Santos. Não sei se vocês já observaram, na reza do Credo, nós professamos uma verdade está dentro desse credo dessa igreja. Nós dizemos: creio na comunhão dos santos. Hoje, na festa de Todos os Santos, vamos aprofundar, conversar sobre esta realidade. Os textos bíblicos deste domingo nos falam dessa realidade. A primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, nos garante que os santos são muitos, muitos. E lá, no livro do Apocalipse, indica 144 mil santos. Claro que é um número simbólico,
12 vezes 12 mil significa todo o povo de Israel e mais uma grande multidão de santos de todos os povos e línguas. O caminho da santidade, portanto, está aberto a todos que vivem os valores do reino de Deus. E para Jesus, o reino de Deus está fundamentado na justiça e no amor, na caridade. E a justiça, na Bíblia, não é o nosso conceito de justiça que temos. Ser justo, como São José, o justo bom, significa fazer e realizar na nossa vida a vontade de Deus. O Evangelho, que é de Marcos, nos apresenta as bem-aventuranças. Que bonito, um contraponto complementar. No Antigo Testamento nós temos 10 mandamentos de Moisés, que Jesus confirma e afirma a riqueza desses mandamentos. E as bem-aventuranças, eu acredito que Jesus complementa, agrega valor quando as bem-aventuranças nos tiram da nossa acomodação de cumprir a lei, mas sobretudo viver a experiência do amor de Deus na vida, na realidade. Uma pergunta: quem são os santos? Para alguns, são pessoas que já morreram, que realizaram no passado fatos surpreendentes da fé. Pessoas privilegiadas que já nasceram santas e são milagreiras, declaradas santas pela igreja e hoje homenageadas nos altares das igrejas. Os santos são os mediadores da graça de Deus. O milagre sempre de Deus. Eles são pessoas mediadoras, porque viveram na radicalidade do seu batismo. Filho de Deus, herdeiro da graça do Pai. Na Bíblia, no princípio, o tipo de santo era reservado só para Deus. Ainda hoje, no Glória da Missa, nós recitamos: porque só vós sois o santo. Querido ouvinte, em Cristo repousa o Espírito de santidade. Ele irradia a santidade de Deus, porque Ele é o Verbo encarnado e transmite a sua palavra, esse Verbo, a essência de Deus, à Igreja, através dos sacramentos que traz o homem à vida de Deus. Essa doutrina era tão viva nos primeiros séculos que os membros da Igreja não hesitaram em chamar de santos, e a própria Igreja é chamada de comunhão dos santos, aquele que vive na graça de Deus e procurar na vida fazer a sua vontade. A santidade cristã manifesta-se uma participação na vida de Deus, uma comunhão que nós vivemos desde já aqui, a experiência de Deus que vai ser glorificada no além, na eternidade, junto da comunhão dos santos. Essa doutrina era tão viva porque todos nós somos chamados a viver na comunhão dos santos, como os santos viviam em comunhão com Deus na sua graça. A santidade não é fruto do nosso esforço humano apenas, que procura alcançar Deus com suas forças, com as suas orações, mas ela é, antes de tudo, dom do amor de Deus e resposta do homem à iniciativa de Deus. A santidade é graça, é de graça, porque ela é graça recebível e não tarefa a ser cumpridas. Muitas vezes nós queremos fazer caridade
para alcançar o céu. E se eu ajudo, se eu sou bom, se eu faço bem para o outro, esperando o céu, na verdade, estou à procura de mim mesmo. É a postura egocêntrica. Eu não faço o bem para o outro, não esperando recompensa, mas simplesmente que o outro seja. É nessa relação de compaixão, de amor, nós fazemos com o outro a experiência de Deus, da gratuidade, da graça, de ser como Jesus, o amor sem medida, o amor ágape, gratuito. Porque só quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim, amigos, a santidade não é a realidade conseguida apenas do passado, por pessoas privilegiadas, vivendo longe do mundo como os eremitas, os monges contemplativos. Os santos são pessoas comuns, de carne e osso, que ainda vivem a santidade de Deus, pelo testemunho de sua fé, pela sua postura diante da vida e a sua fidelidade nas crenças e nos valores que Jesus nos testemunha de Pai. De estar no mundo, de Cristo, com Cristo e Cristo. De sermos homens e mulheres que lutamos para sermos justos, pacificadores, de não criar muros entre as pessoas, mas criar pontes que une, que atravessa, que faz travessias, que aproxima corações, sobretudo com os pobres, os compassivos, os puros de corações, segundo o Espírito das Bem-aventuranças. Pelo batismo, todos nós somos chamados à vocação de santidade. O nome dos santos não é estranho para nós. Pelo contrário, todos somos chamados à santidade. Todos somos chamados a alcançar no mundo de hoje a plenitude da vida, que está na íntima união com Deus, fonte de toda a vida, e também em união com o próximo. Todos irmãos, como assim eu, somos todos filhos de Deus, formamos a família de Deus. Então nós dizemos, citando a Lumen Gentium do Concílio Ecumênico Vaticano II, todos os cristãos são chamados pelo Senhor à perfeição, à santidade. Interessante, sabe? O jovem Benigno Domingos Sávio, que entrou para o oratório de Dom Bosco em Volvoque, jovens, seus 13, 14 anos, ele pede para Dom Bosco: Dom Bosco, eu quero ser santo, ajuda-me a ser santo. Benigno Sábio via a santidade como algo assim inatingível para os heróis, para os grandes da fé. Jorvelo identificava as três juventudes, sabe? E processo de crescimento, de desenvolvimento dos seus ossos, sabe? De envolver corpos, de martirizar o próprio corpo com suplício, sabe? E querer sofrer para ser santo. E Dom Bosco fala, claro, a cruz é mediação da santidade e da ressurreição. Mas Deus nos criou para sermos felizes. E nós somos felizes à medida que nós vivemos em comunhão. A nossa vida conectada com Deus. O Deus que eu busco é o Deus que eu revelo para o outro. E esse outro não é muito distante não, hein? Esse outro começa dentro de casa, com o nosso cônjuge, minha esposa, meus filhos, meus pais, as pessoas ao meu redor
Eu vou irradiando para ele a bondade, o bem. Ou seja, o Cristo tocativo, o Cristo está dentro do meu coração. E qual foi a resposta de Dom Bosco, a orientação de Dom Bosco para o Domingos Sábio que pede? Dom Bosco, minha vida ser santo. Sabe, Dom Bosco falou para o Domingos Sábio? Olha que pedagogia bonita, sabe? Uma santidade alcançável, não um gesto heróico, sabe? Como a gente pensa que ser santo é uma coisa quase inatingível. Amigos, Dom Bosco fala para o Domingos Sábio: querido Domingos Sábio, a santidade consiste em estarmos sempre alegres. Olha, a santidade consiste em estarmos sempre alegres. A alegria é fruto de um coração em paz. A alegria é fruto de um coração cristocêntrico, onde o Cristo é o centro da nossa vida, onde a partir de Cristo eu estou na minha família, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu estou no meu lazer. E para Dom Bosco, falar para Domingos Sábio, a santidade costuma sempre estar alegre. Se você for estudar, Domingos Sábio, estude bem. Se você for rezar, reze com piedade, com concentração, com interioridade. Se você for fazer o mandado do teu pai, para tua mãe, faça com alegria, porque teu pai merece a tua ajuda, a tua parceria. Se você for ajudar alguém, ajuda com disponibilidade de coração de fazer o bem para que o outro seja feliz. Se você for fazer alguma coisa, faça com amor, com pureza, com alegria. Domingos Sábio respirou e falou para Dom Bosco: Dom Bosco, eu vou ser feliz porque eu vou cultivar Jesus no meu coração. E assim Domingos Sábio faz o propósito, sabe? Antes morrer do que pecar. Quero ser feliz porque tenho Jesus como luz do meu bem viver. Queridos ouvintes, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, quantos santos anônimos temos do nosso lado? Nossos pais, pessoas simples que dedicam à comunidade, pessoas que fazem caridade ocultas, que nós não sabemos, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. Pessoas simples que vivem uma vida de humildade, que acolhe o outro, que perdoa, está sempre à disposição para ajudar. Pessoas que nunca julgam, que nunca faz fofoca para prejudicar, mas que são pessoas que na vida do outro são anjos de Deus que ajudam. Quantos santos anônimos que tem ao teu lado? Eu conheço inúmeras pessoas próximas de nós. E aí? Como está a tua vida? Você caminha para a santidade? A santidade não é a dimensão de uma lei depois da mediação da irmã morte. A santidade já é a dimensão do a quem. Já na minha experiência de vida, eu faço experiência de Deus, viver na sua graça, de revelar para o outro o Deus que está no meu coração. Isso se chama espiritualidade. Que nós possamos convocar os nossos santos. Que nós sejamos santos como o nosso Pai é santo. Assim, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que mais do que o nosso esforço, nós possamos adequar a nossa vida à graça de Deus. Que nós buscamos na vida de oração pessoal, na escuta da palavra, na Eucaristia, tantos sacramentos, quantos sinais, quantas oportunidades que a igreja nos ajuda a
caminharmos no caminho da santidade. Vamos receber a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, meu irmão. Uma ótima semana. Que nós sejamos santos, como o nosso Pai é santo. A santidade consiste em estarmos sempre alegres, de um coração que cativa a luz que é Jesus dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Demos graças a Deus. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.